Antes, então, pessoal, na última aula, eu falei que hoje eu ia falar com vocês a respeito dessa questão desses testes que são aplicados em processos seletivos. Então, só que assim, eu sempre aconselho aos meus alunos, às minhas alunas que estão fazendo o curso de recursos humanos, tá? Para tomar um certo cuidado com a aplicação de testes nas empresas que você vai trabalhar, né? Porque eu passei aquele testezinho lá do autoconhecimento que a gente fez, que aquilo não é problema. Aquilo não é um teste psicológico. É apenas um teste de autoconhecimento. Eu acho ele muito útil. Quando eu trabalhava lá naquela empresa de Copacabana, eu aplicava isso lá com as minhas equipes, né? Sempre que, de vez em quando, dava aquelas renovadas na equipe, saía uns, entrava o pessoal novo, de vez em quando eu parava, aplicava aquele teste de novo para eu poder conhecer cada um dos integrantes da minha equipe. Uma vez, para você ter uma ideia, o diretor da empresa, lá, o presidente da empresa, viu eu fazendo esse teste com o pessoal lá, participou, achou o maior barato, pediu que eu fizesse isso com o resto das pessoas dos outros setores da empresa, achou muito interessante. E aquele teste ali, ele não é um teste que envolve conhecimento de psicologia. Então, você agora, o que eu te chamo a atenção, que você deve tomar cuidado, que às vezes você vê determinados testes por aí, alguma pessoa te passa algum determinado teste para você aplicar, e existem determinados testes que eles são de uso exclusivo de psicólogos, tá? Tem muitos departamentos de recursos humanos, em grandes empresas, normalmente tem uma psicóloga ou um psicólogo lá que faz parte, né, do setor de recursos humanos. Tem uma pessoa lá formada em recursos humanos, mas tem uma psicóloga formada. Então, tem determinados testes, ó, esse slide aí, ó, foi tirado lá o texto do livro Atração e Seleção de Pessoas da FGV, está até falando isso, ó, que o Conselho Federal de Psicologia, em 2004, divulgou uma relação de testes que tiveram resultados favoráveis na avaliação, vem sendo efetivado por uma comissão consultiva de avaliação psicológica. Aí, então, tem uma página do SATEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, são os testes liberados para os psicólogos aqui do Brasil utilizarem e aplicarem. É uma hora até bom você ir lá, dar uma consultada nesse site aqui, só você digitar no Google, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Então, tem os testes hoje que são disponíveis no Brasil, que já foram testados aqui no Brasil, tem os parecer lá favorável lá para a aplicação daqueles testes. Porém, os autores do livro aqui, olha lá, eles chamam a atenção que para determinados testes, quando são testes que envolvem questões psicológicas, torna-se necessário que tenha um psicólogo para poder aplicar. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção, porque eu passei aquele testezinho lá para vocês, do autoconhecimento. Aquele teste de autoconhecimento não tem problema, aquilo é um testezinho, mesmo aqueles 2 testes que eu mandei o link para os sites aí para vocês, o teste da dominância cerebral, aquele outro teste lá do DISC, aquilo não há necessidade de ter um psicólogo para acompanhar. Porque não é um teste que mexe com o psicológico da pessoa. Tanto é que é um testezinho que está livre na internet para qualquer pessoa. Entra no site lá e faz. O teste está livre lá na internet para você aplicar. Então, aquele teste lá das múltiplas inteligências de Gardner, das 7 tipos de inteligências, isso tem no livro do Chiavenato, livre lá para qualquer pessoa ver. Aquele do MBTI, é um teste também que é falado para baixo e para cima, não há problema, tá? Agora, sempre volto a chamar a atenção para, né, se você, por acaso, conhecer algum outro tipo de teste, você vê que é um teste mais voltado para a parte de psicologia, realmente, e, de repente, foi algum amigo seu que te indicou para você fazer esse teste lá na sua empresa, com funcionários, com candidatos, tome cuidado de você se resguardar de que aquele teste
é realmente livre para o uso de uma pessoa que não é um psicólogo. Porque, de repente, você vai arrumar um problema para sua empresa. Né? Imagina você, lá como gerente de RH da sua empresa, lá resolve aplicar um determinado teste, uma hora acontece alguma coisa qualquer, chega uma fiscalização, acontece uma denúncia, alguma coisa, e vem bater uma fiscalização e descobrir que você está utilizando um teste que é de uso exclusivo de um psicólogo e você não é psicólogo, você é só formado em RH. Imagina, vai poder, de repente, multa a empresa e quem vai ter que se explicar é você. Então, só chamo a atenção para, né, vocês tomarem esse cuidado de saber se realmente aqueles testes, né, podem realmente ser aplicados. Né? Outra coisa que os autores falam aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá, aqui em cima tem até a resolução, número 2/2003, que regulamentou a elaboração, comercialização e uso de testes, ó, que estabelece um teste psicológico, é o método de avaliação privativo do psicólogo, tá? Mas esse que eu passei para vocês é de uso livre, não tem problema não. E aí eles chamam a atenção no final aqui também, ó, que esses testes, mesmo que você venha aplicar aquele teste de autoconhecimento, DISC, o MBTI, os autores estão falando aqui que eles não podem ser utilizados como um único instrumento de avaliação. Ele é mais um instrumento de avaliação. Então, na aula passada, eu também já tinha mais ou menos falado sobre isso com vocês. Lembra que eu falei que, né, o resultado final, né, se a escolha for sua, né, for do RH, a escolha do candidato, ou se você for passar o seu parecer para o gerente da área, você vai, na verdade, dar um parecer do que você achou sobre todos os candidatos, com base no seu conhecimento, nos testes que você aplicou. Então, você vai passar para o gerente da área lá o seu parecer de quais são os candidatos mais adequados e tal. Esse resultado, você deve chegar à conclusão com base numa série de outros fatores. Começa desde a análise do currículo lá no início, aquele primeiro entrevista que você fez com o candidato, lá na triagem ainda, você já veio anotando uma série de características do candidato, uma série de fatores sobre a vida profissional, sobre a vida social do candidato, sobre o comportamento, coisas que você percebeu sobre o comportamento do candidato, você veio anotando. Aí o candidato veio passando para novas fases do processo, aí você fez uma entrevista mais aprofundada com aquele candidato, que aí você teve a oportunidade de se aprofundar nos conhecimentos daquele candidato, então você também anotou, você aplicou determinados testes de conhecimento, por exemplo, testes de Excel, testes de português, testes de inglês, testes de Word, ou qualquer outro tipo de teste que você aplicou, e você teve um parecer sobre aquele candidato, aí você fez uma dinâmica de grupo, aí você também observou o comportamento do candidato durante as dinâmicas de grupo. Aí, no final disso tudo, né, mais algum outro teste que você aplicou, no final de tudo é que você vai poder fazer o juízo de quais realmente são os melhores candidatos, né? Com base num conjunto de fatores e não num único teste separado. Né? Um teste separado não vai te dar um conjunto de características que você precisa analisar sobre aqueles candidatos que estão passando lá pelo processo. Tá? Beleza? Então, vamos mudar aqui para o assunto final dessa material e para depois eu poder também passar falar com vocês a respeito do assunto da semana, né? Então, vamos lá, então, dando sequência aqui. Dinâmica de grupo. Infelizmente, a gente não vai, né, nesse momento, poder fazer dinâmica de grupo aqui via videoconferência, infelizmente, né? Mas vamos torcer para que realmente, lá para, sei lá, meado de maio, se Deus quiser, essa situação nossa melhorar, vamos rezar para que, né, essa crise passe aí o mais rápido possível, que a gente possa ir devagarzinho voltando às nossas atividades normais e que a gente ainda possa, esse período, ainda ter
alguns encontros presenciais lá na sala de aula, que aí, primeiro que tiver lá, eu prometo para vocês que a gente vai fazer algumas dinâmicas de grupo, tem umas dinâmicas bacanas para a gente poder fazer, e que é para mostrar para vocês as observações que têm que ser feitas durante uma dinâmica de grupo, né? O que você precisa notar, o que você está avaliando ali, o comportamento de cada um dos candidatos, como você conduzir a dinâmica. Então, lá na sala de aula, a gente tem condições de fazer, até porque, né, uma dinâmica, ela é para você observar o comportamento ali, ao vivo, ali da pessoa, ali, como ela se comporta. Então, não tem como, eu nem conheço alguma dinâmica que a gente possa fazer aqui por videoconferência, e também não tem como a gente avaliar a questão comportamental da pessoa, isso é ao vivo, né? Se a gente perceber que não vai ter condições de voltar às aulas, esse período na sala de aula lá, eu penso, de repente, numa forma da gente fazer alguma coisa que você possa vivenciar. Mas eu espero que até, né, final de maio aí a gente já tenha passado por esse momento mais difícil e possa se encontrar na sala e vão ter a oportunidade de fazer uma dinâmica bem bacana lá para a gente poder fazer uma revisão desses conceitos que a gente vai ver aqui. Então, pessoal, as dinâmicas, eu vou pular algum trechinho aqui, que eu vou dar uma abreviada, porque a parte final desses últimos slides aqui, que ele fala sobre o que são quais são as características de uma dinâmica, que eu acho que eu preciso passar isso com mais riqueza de detalhes para vocês. Mas aqui os autores aqui, ó, do livro lá da FGV, eles estão falando que essas dinâmicas, né, elas se caracterizam por propor a um grupo de candidatos um conjunto de atividades que podem ser vivências, podem ser jogos, podem ser uma simulação de uma situação real de uma empresa, pode ser um teste de uma determinada situação. Depois eu vou dar algum exemplo que eu usava muito também lá na minha empresa. Não vou esquecer de falar para vocês sobre o que eu usava lá, não. Pode ser um estudo de caso, um debate sobre um tema específico. Vocês já devem ter participado de processos seletivos, aí como candidatos, devem ter passado por dinâmicas de grupos, né? Normalmente, o que eu já tenho anos que eu não participo, mas as últimas que eu participei, eu me lembro muito bem que normalmente elas separavam grupos de 12, lá na empresa de Copacabana, aí eu cheguei a participar de muitas dinâmicas lá, avaliando candidatos, a gente sempre fazia grupos assim de 12 pessoas, quando tinha turma muito grande, 24 candidatos no processo final ali, separava em 2 grupos de 12, e a gente vai ver por quê, tá? Já a gente vai ver o porquê que é o ideal, esse número, né, que deve variar entre 8 a 15, 16 pessoas, não é muito bom que passe muito disso, e nem é bom que seja um grupo muito pequeno, não, a gente vai ver já. Mas, então, pessoal, o que os autores estão falando aqui? Eu vou procurar pular alguma coisinha aqui que seja um pouco menos interessante, que depois você pode dar uma lida. Tá? Então, os autores estão falando aqui que, em primeiro lugar, é imprescindível que as tarefas propostas ao grupo sejam efetivamente capazes de expressar as competências que se pretende observar. Então deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Sabe o que às vezes lá na nossa empresa a gente fazia também? Que nós falamos de testes, essas coisas, né? Então, só para você ter uma ideia, além lá na empresa que eu trabalhei em Copacabana, eu ajudava muito o RH a organizar essas dinâmicas, esses processos seletivos. Além da gente fazer essas dinâmicas com o grupo, onde mandava eles fazerem uma determinada tarefa, que a gente queria observar, por exemplo, como é que eles trabalhavam em equipe, quem tinha mais capacidade de liderar do que os outros, quem a gente tentava pescar, quem que era aqueles candidatos que eram assim, um líder nato mesmo, que tinha essa característica de liderança, porque às vezes o cargo que a gente estava precisando lá era necessário que o cara tivesse habilidades de liderança. Então, a gente fazia essas dinâmicas. E uma outra coisa que a gente fazia era testes. Realmente, que a gente fazia um tipo de dinâmica para um teste situacional, um teste real. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu participei de alguns processos lá uma vez, onde a gente estava avaliando para recrutar candidatos para serem gerentes de relacionamento. O que é um gerente de relacionamento numa administradora de condomínios?
o gerente de relacionamento é aquela pessoa que tem uma carteira de condomínios para atender. Então, dentre diversas habilidades que ele precisa ter, ele também participa, por exemplo, das assembleias de condomínio. Então, sempre quem mora em condomínio aí já participou de assembleia, sabe como é que é. Assembleia onde reúne os moradores, e aí o gerente de relacionamento da administradora, às vezes ele vai participar quando é chamado, quando é uma assembleia mais problemática, e ele vai participar da assembleia para quê? Além dele coordenar os trabalhos, ele vai fazer a ata. Para ele, normalmente, em muitas assembleias, ele tinha que fazer previamente a previsão orçamentária do condomínio, que é uma planilha de Excel, onde coloca-se todas as despesas do condomínio, e no final você apura se vai precisar de reajustar a cota do condomínio ou não. Então, olha só, ele precisava de ter habilidade para fazer uma ata, ele precisava de ter habilidade para fazer uma previsão orçamentária, e ele precisava de ter conhecimentos para conduzir uma assembleia. Então, a gente lá nessa empresa, a gente fazia uma simulação, tinha 12 candidatos, né, os 12 candidatos concorrendo a vagas de gerente. Então, eu e as meninas do RH, a gente montava uma mesazinha e simulava como se estivesse ocorrendo uma assembleia de condomínio. Então, eu ficava lá, faz de conta que eu era o presidente da assembleia, né? Chamava uma pessoa para ficar de secretário, simulando como se fosse o secretário, e aquelas outras pessoas ali, elas iam participar, como se elas fossem os condôminos, eles eram candidatos à vaga lá. E aí, a gente tinha uma pauta para seguir, e eu e as meninas do RH, a gente já treinava aquilo, fazia um teatrinho antes, ele treinava o que a gente ia discutir no meio, que a gente queria ver os candidatos darem opiniões. De repente, a gente, no meio da assembleia, daquela simulação de assembleia, a gente começava a deliberar um assunto de forma errada, de propósito, para ver quem deles ali ia chamar a atenção. Falar, olha só, vocês me desculpem, vocês estão colocando em votação determinado assunto, mas isso precisa de ter o consentimento de 2/3 dos condôminos. Não tem 2/3 dos condôminos. Então, ou seja, né, o cara estava atento e entende da lei. Olha para você ver. Então, isso era tudo a gente observando e anotando. Uma menina ficava para anotar aquilo. No final, a hora que encerrar, então, durante aquela assembleia, a gente testava para ver o conhecimento de cada um, pedir opinião. Fulano, o que o senhor acha? A gente está pensando aqui em aprovar uma cota extra para isso. Qual a sua opinião? Para ver a opinião da pessoa, para ver se ela realmente tem conhecimento e sabe conduzir uma assembleia, sabe dar bons palpites durante uma assembleia. Então, era um tipo de uma dinâmica que a gente fazia, um teste real que a gente fazia para testar conhecimento. E no final, quando encerrava, aí a gente tinha lá uns computadorzinhos, laptop, pedia para cada um sentar no computador e fazer uma ata. Ia dar um prazo, vocês vão ter meia hora para fazer uma ata do que ocorreu nessa assembleia. Aí ia cada um para o seu computador lá, e o candidato tinha meia hora para ele digitar uma ata do que a gente tinha discutido na Assembleia. Que aí a gente ainda ia testar para ver a habilidade da pessoa em fazer uma ata. Tá? Então, estes testes que a gente faz, essas dinâmicas de grupo, elas podem ser feitas de diversas formas. Cada um tem o seu objetivo. Né? Tem dinâmicas para você observar as habilidades de liderança, tem dinâmicas que você testa as habilidades de trabalho em equipe, tem determinadas dinâmicas que você, igual a essa que eu citei, que você até testa conhecimento específico num determinado assunto daquela pessoa, daqueles candidatos, para você, no final, né, uma dinâmica dessa te mostra muito aqui o conhecimento técnico da pessoa. Né? Tem muito peso na hora de uma avaliação. Tem muito peso na hora de uma avaliação. Né? Pessoa que já vem com um bom... que além de todas as habilidades dela de liderança, de trabalho em equipe e tal, ela demonstrou ter conhecimento sobre legislação condominial, sobre condução de assembleia. Então, isso é bom. E para cada vaga que você está buscando o candidato para preencher, aquela vaga exige determinados tipos de conhecimento.
Então, é muito bom que você, né, elabore um pequeno teste, um teste situacional, uma pequena dinâmica que você possa avaliar o conhecimento naquela área específica da pessoa lá. Quem está participando agora é a dona Siciliana. Olha, quanta honra. Boa noite, tá me escutando? Eu estou. Espera aí, deixa eu ajeitar o meu microfone. Eu não estou escutando direito. Ajeite. Só um minutinho. Agora sim, tá me escutando? Eu estou. Perfeito. Como que vocês estão? Cadê os corujinhas? Cadê o Quem que pessoal? tá aqui? Oi, pessoal. Quem que tá aqui? Débora, Isabel, Joelma, Larissa, Sabrina, Thaís, Rosângela, tudo bem? Ai, ai. Boa noite, eles estão falando. Boa noite, pessoal. Estou encerrando com eles o assunto da semana passada aqui para entrar no assunto dessa semana já. Né? Treinamento e desenvolvimento. Isso, vai entrar na próxima competência, né? Sim, sim. Já vamos entrar daqui a pouco. Exatamente. Eu apenas entrei para dar uma olhada para eles, né? Visitar, incentivar a participação, pessoal, das tarefas ou questões avaliativas das competências, tá? Competência 1, competência 2. Espero que todos tenham feito a pergunta desafio e o relatório, além do questionário também. Então, é muito importante essa participação nos fóruns e a participação nas aulas online. Tá certo? Tem alguma pergunta? Joel, maior, quiser reclamar do professor Mineiro, é a hora, hein? Fiquem à vontade aí, pessoal. Tá tudo certo, quiser esclarecer qualquer dúvida. Que ótimo! O professor é ótimo. A gente faz o que pode. A gente faz o que pode aqui, Siciliana. Pois é, menino. Ai, ai. Graças a Deus, ela vai indo. Então, se quiser ficar aí para assistir um pedaço da aula, pode, fica à vontade. Eduardo, eu queria falar com o pessoal para chamar seus outros colegas, quem não está participando, para eles participarem pelo fórum. Talvez não tenham como entrar agora nas aulas online. Tá? Para isso, o professor e todos os outros mentores deixam uma tarefa nos fóruns. Sim. Então, marquem presença lá, façam seus comentários, participem, tá bom? Porque um vai motivando o outro. Pois é, Joelma, a aula dele é fantástica. Olha só, ele ainda está com o crachá da Uniswan. Olha só que bonito. Né? A motivação é muito grande, é inspirador isso, entendeu? Para todos nós. E isso vocês têm que passar para seus demais colegas, tá certo? E eu sinto muita falta do João. Exatamente, Joelma, isso é comprometimento. Tá, muito bem. Eu tenho uma equipe muito comprometida e, assim, eu queria vocês continuarem unidos e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, por favor, entrem em contato comigo. Eu não tenho o João, né, que eu passava os recadinhos com ele. Aí eu queria que alguém de vocês, aí após a aula do professor Eduardo, alguém tem que ser um líder agora, porque o João não está mais, tá? Então eu preciso contar de um líder, um representante da turma, para sempre passar os recados, as novidades, os eventos. Por exemplo, segunda-feira tem um evento, uma live
com o professor Diego Braga, valendo 5 horas em atividades complementares. Então, essas coisinhas eu passava para o João. Então, eu estou precisando, tá, de um líder ou representante da turma para passar essas informações acadêmicas. Tá certo? Vou ver se no final, hoje aqui, eu combino com eles aqui da gente eleger uma pessoa. Perfeito, então. Muito bom. Eu te passo. Agradeço o acolhimento de você, meu querido. Agradeço o acolhimento dos meus alunos amados. Continuem com a aula. Se cuidem, já sabem que essa pandemia está muito difícil, ainda continuamos de quarentena, mas cuidando de vocês. Tá certo? Beijo para todos. Apareça sempre aí, Ceciliana. Será sempre muito bem-vinda. Com certeza, meu querido, com certeza. Eu vou tirar uma foto de minhas corujinhas aqui. Posso ir para a foto? Espera aí, deixa... Isso. Muito bem. Pronto. Se cuidem. Beijos, tudo de bom. Beijos, meus amores. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, querido. Joelma, e a nossa amiga lá acabou, realmente, a Micaele parece que não deu certo, né? Então, eu vou dar sequência, depois ela assiste lá, então. Olha só, então, pessoal, indo lá para aquele último finalzinho lá daquele materialzinho, deixa eu ver aqui, lembrar onde é que eu estava. Tá, os autores aqui, eles estavam falando que vocês, como avaliadores, né, de um processo seletivo, estão fazendo uma dinâmica de grupo, vocês têm que tomar um certo cuidado, porque os candidatos, eles estão vindo participar de uma dinâmica de grupo, meio que já preparado mais ou menos ali para falar o que você quer ouvir, para agir da forma que você quer que ele haja, não é? Todo mundo, mais ou menos, uma boa parte dos candidatos, mais ou menos, sabe ali mais ou menos o comportamento que ele tem que ter. E muitos, na verdade, numa dinâmica ali, ele não demonstra um comportamento real dele, não. Ele faz meio que uma encenação, não é? A pessoa sabe que ela ali, numa dinâmica de grupo, ela está sendo avaliada para um cargo numa empresa, ela não pode se explodir, ela não pode se demonstrar nervosa com um colega tá ali participando de uma dinâmica em grupo ali com um colega. Então, ela, de repente, ela vem meio preparada para fazer uma encenação ali. E você, como avaliador, né, você como profissional da área de recursos humanos, tem que tomar os devidos cuidados para quebrar esse tipo de coisa, para que você faça as pessoas, você consiga extrair daquelas pessoas o que elas realmente são numa determinada atividade de trabalho em grupo. Não é fácil, não, mas a gente vai ver que existe alguma forma de você trabalhar isso, tá? Para que você consiga realmente que as pessoas se comportem da forma o mais real possível ali. Então, olha lá, como evitar, então, que uma dinâmica de grupo não se transforme numa formalidade, numa encenação na qual os candidatos se comportam segundo o padrão que eles imaginam que seja o padrão desejado pela empresa, né? Então, a gente vai ver que tem alguns critérios que a gente precisa seguir. Então, olha lá o que os autores aqui falam. Esse texto é legal, ó. Para favorecer a integração, as dinâmicas devem ser iniciadas como atividade de apresentação e integração que visam o aquecimento. Um grupo frio produz pouco, um grupo aquecido produz resultados significativos. Então, nessa etapa de aquecimento, a atitude do selecionador, que são vocês, é crucial para o sucesso do trabalho, derrubando barreiras, descontraindo, transmitindo segurança. Vocês já são os responsáveis por conduzir ali a trama de forma profissional e imparcial, para que seja uma coisa séria, envolvente e para que as pessoas demonstrem realmente o comportamento que elas têm na situação real de vida.
né? Então, tem alguns aspectos técnicos que, né, a gente vai falar um por um aqui, e no final você vai ver que é muito válido esses aspectos aqui que o livro da FGV nos dá. Em primeiro lugar, aquilo que eu tinha falado, o tamanho do grupo. Lembrem que eu falei? No mínimo 8, máximo 16. Por que isso? Lembra? Você vê que muitas empresas trabalham com um número de 12, 10, 12, 14. E menos de 8 fica um grupo muito pequeno. Dependendo da dinâmica, você vai fazer uma dinâmica de trabalho em grupo. Com apenas 6 candidatos, prejudica. Não é? É bom que você possa ter um grupo de 12 pessoas, você possa formar, por exemplo, 3 grupos de 4 pessoas, para fazer uma determinada atividade que gere uma competição entre aqueles grupos ali. Então, você tem 3 grupos com 4 pessoas. Agora, se você tiver um grupo total de 6 participantes apenas, como é que você vai fazer isso e dar o mesmo resultado se você tivesse 12 participantes participando? Agora, quando você está com um grupo muito grande também, prejudica para você observar todo mundo. Imagina, você vai fazer uma dinâmica com 24 pessoas ali. Eu não estou falando desde o início para vocês que é muito bom que vocês anotem os comportamentos, as observações que forem sendo feitas dos candidatos, tem que ser tudo anotado. Porque no final, muita coisa você não vai se lembrar. Então, é ideal que tenha uma pessoa anotando, né? E aí, como é que vai anotar tudo de 24 pessoas? É muita gente. E aí você pode passar batido em alguma coisa que não deixou de observar, deixou de anotar e deixou de anotar elementos, às vezes, importantes. Outra coisa, o número de observadores, de pessoas que estão participando, né, com o RH para observar os candidatos. Olha o que os autores ali falam. Ó, não existe muito assim uma regra, tem que ser assim não, tá? Mas é o que os profissionais recomendam. Que seja no mínimo 2 observadores. Por quê? Se você botar uma pessoa só observando e anotando, ela pode deixar de registrar muita coisa, porque é muita coisa que está acontecendo ali. Imagina, você tem um grupo de 12 participantes, separou em 3 grupos de 4 pessoas, e aí uma pessoa só para anotar o comportamento das 12 pessoas dos 4 grupos, de repente uma pessoa só pode passar batido em um monte de coisa. E outra, com 2 ou mais pessoas anotando, né, além de poder anotar mais coisas, mais elementos dos comportamentos das pessoas, depois ainda pode confrontar o que um anotou com o outro. Não é? Tem essa ainda. Imagina, 2 ou 3 pessoas anotando tudo ali. No final, quando vocês do RH vão parar para fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu ali naquele cenário todo ali, né, você pode confrontar o que um anotou com o que o outro anotou. Fulano, esse que você anotou, isso, isso, isso. Por quê? Você não anotou, não, fulano. E aí, vou confrontando o que um anotou com o que o outro anotou, e você tem uma avaliação mais rica de informações importantes sobre aqueles candidatos lá. Outra coisa importante. Envolva o requisitante da vaga. No processo final, gente, lembra que nós, nas últimas aulas, fizemos todo um passo a passozinho do processo seletivo, desde quando você anuncia a vaga, né? No início, é só o RH sozinho. Você só pega com o requisitante da vaga, por exemplo, lá o gerente de produção, por exemplo. Pega com ele, faz com ele lá o levantamento das características, dos requisitos da vaga, das competências necessárias, e aí o RH começa o processo seletivo, as primeiras triagens, as análises de currículo, as primeiras entrevistas, o RH vai fazendo sozinho. No final, quando separou lá os 12 finalistas, você já tem ali os 12 melhores candidatos, aí é muito bom e aconselhável trazer o gerente da área, porque é ele que vai trabalhar com as pessoas. Então, aí, normalmente, a decisão final até é dele, não é? Você, normalmente, da área de recursos humanos, você vai dar os elementos para ele pensar, para ele analisar. Mas é bom que ele já participe dessa última dinâmica, dessa última entrevista, conheça os candidatos, ele observe os candidatos também,
Normalmente, aí, no final, quando vai todo mundo embora, fica o requisitante da vaga com as pessoas do RH, vocês vão poder trocar ideias, o RH vai poder dar o parecer deles para o requisitante da vaga, ele vai tirar suas conclusões, ele vai tomar opinião com vocês, vai analisar. Normalmente, toma-se essa decisão em conjunto, né? Mas o representante da vaga, ele é que vai trabalhar com o candidato. Então, normalmente, ele tem um poder de decisão maior. Se ele optar por determinado candidato lá, não é você que vai interferir, né? E tentar mudar a opinião dele. E você vai dar os elementos para ajudá-lo a tomar a decisão. Tá? Então, nessa fase final, é importante envolver a pessoa. Outra coisa importante numa dinâmica é duração das sessões. Olha o que os autores falam aqui, gente, que é importantíssimo. Esses dois elementos aqui, ó, esses dois aspectos aqui, ó, a duração e a atividades complexas com prazos curtos. Olha para você ver que coisa bacana. Primeiro ele fala assim, ó, duração. Recomenda-se planejar sessões com duração entre 3 a 4 horas para que sejam realizadas várias atividades diferentes. Nossa, professor, mas aí tá doido? 3 horas de dinâmica de grupos é o aconselhável. Pense comigo, o ideal, se você tiver esse tempo disponível, por exemplo, o ideal que você, por exemplo, marque uma manhã, por exemplo, e a manhã toda ali fazendo as dinâmicas de grupo, ali 3, 4 tipos de dinâmicas diferentes. Por que é melhor do que você fazer só uma única dinâmica? Olha, os autores têm um argumento muito forte para isso, olha lá. O autor fala assim, isso é fundamental. Sabemos que o candidato quer causar uma boa impressão. O que eu falei agora há pouco? Ó. Assim, ele monta uma personagem para desempenhar na dinâmica. Ele vem na dinâmica preparado para falar o que você quer ouvir, para se comportar como você quer que ele se comporte. Ele vem meio que fazer um teatrinho ali, para agradar vocês. Ele pode, o que eu estou falando, ele pode sustentar isso no princípio, no início. Mas ele não vai sustentando isso num prazo mais longo. Quando você termina uma dinâmica, já começa uma outra. Daqui a pouco termina aquela dinâmica, passa por uma terceira dinâmica já. Aquilo, com o passar do tempo, ele vai mostrando quem realmente ele é. E ele vai mostrando mais do comportamento dele, do que se você fizer uma única dinâmica apenas. Não concordo? Eu acredito que todo mundo vai concordar comigo. Então, assim, com as dinâmicas mais longas e mais atividades, maiores serão as chances de se observar os comportamentos mais autênticos das pessoas. Né? Aí, aqui, que é interessante, olha aqui para você ver o que eles recomendam. Ó. Que você faça atividades complexas com curto prazo. Quando você trabalha atividades mais complexas em curtos prazos, a tensão emocional que é criada pela pressão dos prazos aumenta significativamente a expressão do estilo comportamental mais genuíno do candidato. Então, olha que coisa interessante. Você fazer, né, tira uma manhã para fazer diversas dinâmicas com aqueles candidatos, você faz, no meio daquelas dinâmicas, você faz uma atividade complexa com curto prazo, que você sabe que eles não vão conseguir entregar naquele prazo que você estabeleceu, que é exatamente para gerar pressão. Porque aí, se a pessoa que vem com aquela, né, o teatrinho armado para ficar agindo conforme ele acha que você quer que ele haja, nesse momento ali, quando o prazo está acabando, e você bota uma pressão, gente, o prazo está acabando, e eles estão no meio da atividade ainda, não terminaram a atividade, isso gera pressão entre eles. E aí é bem provável que aqueles que têm um estupim curto, que são meio esquentadinhos, realmente, mesmo que tenha vindo preparado para fazer um teatrinho, naquele momento ele mostra um pouco mais quem ele realmente é. Que aí ele deixou de lado já um pouco aquele personagemzinho que ele trouxe montado. Ele fez uma primeira dinâmica, fez uma segunda dinâmica, no terceiro você botou uma que vai botar pressão neles. Aí, normalmente, você consegue extrair realmente da pessoa o que você quer medir aqui, o equilíbrio emocional da pessoa, a inteligência emocional da pessoa. Que se você fizer uma dinâmica só, sem pressão, normalmente você não vai perceber aqueles que têm problema
em trabalhar sob pressão. Aquelas pessoas que têm um certo desequilíbrio emocional. Porque dependendo, principalmente, quando você está selecionando para um determinado cargo que exija. Né? E, normalmente, hoje, trabalhar numa empresa, gente, essas empresas por aí afora, quem já está trabalhando sabe muito bem como é que é um ambiente de pressão. Então, a empresa precisa, vocês como profissional de RH, uma das coisas que você precisa muito bem observar são essas questões comportamentais, principalmente de inteligência emocional, de equilíbrio emocional do candidato. Sabe por quê? Eu já cansei de ver, gente, mas já foi muitos casos que eu vi de pessoas que foram contratadas, que demonstraram-se ser excelentes profissionais, e depois percebeu-se que o camarada era uma tragédia, quando o assunto era equilíbrio emocional. E aí não adiantava para a empresa. E a empresa contratou, porque viu um monte de pontos fortes na pessoa, um monte de competências da pessoa, apostou naquela pessoa, né? Achando que aquela pessoa ia realmente ajudar a empresa com os problemas dela, só que ela tinha todas aquelas competências, sim, mas ela tinha um problema sério de desequilíbrio emocional, que eu já cansei de ver isso aí. Pessoas que depois foram desligadas da empresa, porque num primeiro momento, lá quando surgiu uma pressão que deu um problema, né? Quando surge um problema, que aí o diretor quer saber, quer que corrige, o negócio gira, né? Tem que corrigir aquele problema, que começa um a apontar o outro, aí a pessoa mostra quem realmente ela é, e aí que a empresa vai ver que ela está com um problema na mão, que o camarada é um completo desequilibrado. E aí, olha para você ver, teve o trabalho todo de fazer processos seletivos demorados, teve trabalho de fazer dinâmicas de grupo, teve trabalho de fazer entrevistas aprofundadas, teve trabalho de aplicar testes com os candidatos, e você não observou que o camarada tinha um certo desequilíbrio emocional. Então, depois você vai ser cobrada. Então, e como é que você percebe isso? É difícil, não é fácil, não. Mas essas dicas aqui que os autores do livro da FGV dão são importantes. Porque realmente, se você parar para analisar, realmente, se você seguir isso aqui, no meio de uma dinâmica daquela ali, a pessoa, ela demonstra um pouco mais do real comportamento que ela adota numa situação real de vida. Você vai conseguir observar isso. Por fim, para encerrar e a gente passar então para frente, vantagens e desvantagens. Como tudo na vida, tem os prós e contras, não é? Então, vantagens das dinâmicas. Tem normalmente um baixo custo, faz uma dinâmica ali Normalmente a empresa tem um ambientezinho ali propício, um auditóriozinho, onde dá para uma sala de reunião maior que dá para você fazer essa dinâmica ali, e vai envolver a pessoa do RH com o profissional da área lá, com o requisitante da vaga. Custo, às vezes, dessas dinâmicas são papéis, são coisas, canetas, que são usadas ali, mas é um pequeno material que é utilizado ali para eles fazerem uma determinada atividade, um custo baixo. Permite avaliação simultânea de vários candidatos, você vai estar observando os candidatos ali trabalhando em equipe, né? Fornece muitas informações sobre o candidato, principalmente quanto aos aspectos comportamentais, que, às vezes, numa entrevista, você não tem capacidade de observar. A entrevista, você está ali entrevistando o candidato sozinho. Você vai levantar informações sobre a vida dele, informações sobre a vida profissional dele, sobre os conhecimentos dele. Quando você aplica um teste, você vai ver o conhecimento naquela área específica que você está testando ele. Agora, e a parte comportamental? Não é? A dinâmica você observa muito melhor do que aplicando qualquer outro tipo de teste. As informações observadas e registradas permitem levantar hipóteses sobre a compatibilidade do perfil dos candidatos em relação ao perfil da vaga. Você está vendo a pessoa ali fazendo uma atividade em grupo, você está avaliando a questão da liderança, a questão do trabalho em equipe, como é que ela age numa determinada situação de pressão, e você tem condições de avaliar se ele realmente encaixa dentro daquele perfil de vaga que você está buscando.
Contras, tem menos contras. Ó. Não deve ser usado em qualquer seleção, como, por exemplo, casos de executivos ou outros profissionais de alto escalão. Então, gente, eu não sei. Pode ser que você participe de alguma empresa e que na sua empresa vocês também aplicam isso quando está selecionando, por exemplo, um cargo para alta gerência, diretor, um próximo bem lá do alto escalão da empresa. Normalmente, o que eu já vi por aí, as empresas não vão envolver uma pessoa dessa numa dinâmica de grupo. Essas dinâmicas, normalmente, são aplicadas quando você está preenchendo vagas para assistentes, supervisores, de repente até a nível gerencial, sim. Mas a empresa está contratando, por exemplo, está precisando de um executivo alto lá, de um diretor para uma determinada área, um gerentão mesmo da empresa. Aí você está lidando com uma pessoa com uma altíssima experiência de vida, já é uma pessoa que já tem uma experiência de 20 anos de estrada ou mais, já é uma pessoa já sênior, uma certa graduação. Aí você vai botar ela no meio de uma dinâmica de grupo para ficar fazendo atividadezinhas. Eu, né, nas oportunidades que eu tive de participar, eu nunca vi situações dessas, onde eles colocam diretores participando de uma dinâmica. Caso o grupo seja muito grande, é recomendável que divida o grupo e faça a dinâmica em turmas, é aquilo que eu falei, né? É recomendável que você não ultrapasse de 15, 16 pessoas, então se você tem um grupo de 24 pessoas, divida em 2 grupos, mas aí também você tem um probleminha que pode aumentar o tempo de fechamento da vaga, né? Não deve ser utilizada isoladamente como única metodologia. Então, também já tinha falado sobre isso, né? Essa dinâmica é para avaliar mais a parte comportamental, mas não vai ser ela que vai decidir quem vai ser o candidato. Você tem que avaliar uma série de outros processos que você submeteu ao candidato, de outras informações que você conseguiu extrair, para você formar um juízo de valores sobre os candidatos. E aí a gente encerra. Eu queria, só para encerrar, então, o assunto, deixa eu ver aqui o que nossos alunos estão fazendo, e só falar rapidamente sobre aquilo da aula passada, sobre aquele testezinho. Deixa eu ver o que os nossos alunos estavam falando. A gente tinha parado, né, ó, eu tinha mandado para vocês, onde a gente parou semana passada, ó, eu tinha mandado para vocês. Eu queria só explicar aqui rapidamente, ó, o benefício disso aqui, gente. Isso aqui tem um benefício que você não imagina. Teste da dominância cerebral. Se você não fez, se quiser, eu mando de novo o link para você, porque já ficou perdido lá para trás. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com esse tipo de teste aqui, pessoal. Muito bacana a experiência que eu tive. Essa empresa lá que eu trabalhei em Copacabana, nós tínhamos um problema seríssimo entre os gerentes da empresa. Eu era o gerente comercial. Tinha lá o gerente do DP, gerente de condomínio, gerente financeiro, outros gerentes, cada um na sua área. O que acontecia? Nenhum gerente dava certo um com o outro. Gente, era uma tragédia. A gente vivia tendo problema, vivia em pé de guerra um gerente com o outro. Então, vou dar um exemplo. Eu achava, por exemplo, que o cara lá, o gerente de informática, eu achava que ele pegava no meu pé, que ele ficava querendo fazer coisa para me sabotar. Por quê? Vou dar um exemplo. Um dia eu estava lá, uma síndica sentada, com a caneta na mão para assinar o contrato comigo. Ah, Eduardo, então imprime o contrato lá que eu já vou assinar. A hora que eu fui imprimir o contrato, a impressora emperrou. A impressora deu pau. Gente, aquilo já me deu um desespero. Imagina a mulher com a caneta na mão para assinar o contrato. Eu liguei pro cara lá da informática. Mário, pelo amor de Deus, manda o cara vir cá arrumar minha impressora para mim agora, cara. A mulher tá aqui para assinar o contrato. Aí que sabe quem falar? Infelizmente eu não posso, Eduardo. Tem uma norma da empresa. Você precisa abrir um requerimento no sistema. Ô, Mário, tudo bem, cara. Eu sei que é uma norma. Tem que abrir o requerimento, mas a mulher está esperando com a caneta na mão para assinar o contrato. E a impressora não tem imprimir.
Tá, infelizmente eu não posso nada, é a norma da empresa. Então, você faz uma gentileza para mim, manda um requerimento que eu vou analisar e vou mandar para a pessoa responsável para ela poder... Aí, gente, esse requerimento, até que eu fazia o requerimento, até que ele recebia, aquilo entrava numa fila de espera, porque tinha um monte de gente fazendo requerimento, entrava numa fila de espera, gastava lá uma meia hora, 40 minutos, para chegar no meu requerimento, para ele poder analisar, para ele poder virar para o assistente dele, falou, vai lá arrumar a impressora do Eduardo. E nisso a mulher já tinha ido embora, não assinou o contrato. Olha para você ver, eu achava que ele fazia isso, o cara estava de palhaçada comigo, falava, esse cara só pode estar me sacaneando, né? Desculpa a palavra, mas vai, não via outra norma da empresa, eu sei que tinha norma, mas vai. Aí sabe o que aconteceu? Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Poderia dar vários exemplos aqui. Nossa, um dia, o diretor, de tanto ver esses gerentes da empresa em atrito uns com os outros, contratou uma empresa de RH para fazer trabalhos com a gente, para trabalhar isso, para descobrir o porquê que a gente não dava certo com o outro. E um dos testes que eles fizeram lá com a gente foi esse. E foi o troço mais interessante. Eles reuniram esses gerentes, explicaram esse teste aqui para a gente, pediu para a gente todos, cada um fazer o teste, depois cada um foi lá na frente e leu o seu resultado. E a menina lá da empresa de RH explicou isso para a gente. E aí você começa a entender que realmente na verdade, o cara lá não estava com picuinha comigo, querendo me prejudicar, não. É porque o cérebro dele é programado para pensar daquele jeito. Que aqui, se você observar essa dominância cerebral, o que aqui está falando? Ó, as pessoas, aqui é como se você olhasse o cérebro de cima. Então, dividisse a cabeça da pessoa. Tem pessoas que pensam predominantemente com o lado esquerdo do cérebro. Outras pessoas pensam predominantemente com o lado direito. Outras pessoas usam mais a parte da frente do cérebro e outras pessoas usam mais a parte de trás. Então, com isso, você tem 4 quadrantes. E cada um de nós, gente, isso aí não tem como, cada um de nós usa mais uma determinada região do cérebro. Não quer dizer que você usa só uma parte, não. A gente usa o cérebro como um todo, mas você, predominantemente, você pensa mais com uma determinada região do cérebro. E isso, você nasce com isso, tá? E vai nascer e vai morrer com isso aí. E com isso, cada uma dessas pessoas, elas têm determinados comportamentos diferentes das outras. Então, normalmente, ó, quem pensa com o lado direito aqui, que é o meu caso, ó, eu sou esse cara aqui, ó, relacional. Eu penso com o lado direito com a parte de trás, lado direito posterior. Eu sou esse cara mais sentimental, emocional, eu sou mais ligado a sentimentos, a ideias. Eu não vou... Então, se você pegar as minhas características, aí eu entendi muito bem por que eu ajo de determinada forma. Eu não gosto de normas, eu não gosto de regras. Se o meu cérebro pensa assim, eu tenho pavor de regra, de norma, de sei o quê, e tal, de ficar controlando os outros. Agora, esse cara da informática, ele é esse cara aqui, ó, o analítico. Para ele, ele gosta da coisa lógica, ele gosta de normas, de regras. Tanto é que ele é analista de sistema. Esse cara era analista de sistema. Ele gosta da coisa lógica. Então, para ele, para o cérebro dele, ele age dentro das normas e das regras. Então, se tinha uma regra na empresa, uma norma, que para ele mandar o menino ir lá arrumar minha impressora, eu tinha que fazer o requerimento, ele tinha que passar pelo... Não adianta. Ele não quebrava a regra. É o cérebro dele que é programado para agir assim. O cara lá da financeiro, gerente financeiro, era esse cara aqui, ó, chamado controlador. Esse cara, o controlador, por isso que ele era gerente financeiro. Ele ficava lá pegando no pé de todo mundo, controlando as xerox que cada um estava tirando, controlando as ligações dos telefones dos outros, quanto que cada um estava gastando. Sabe, por isso que ele é gerente financeiro, e por isso que o cérebro dele pensa com essa parte do cérebro aqui, ó. O cérebro dele é programado para pensar dessa forma. Todo mundo ficava achando que ele era muito chato, ficava com a picuinha danada de contar quantas xerox cada um estava usando, cada setor, quanto gastou. Não, mas é o cérebro dele assim.
Então, não era a chatice dele. Então, o que aconteceu? Quando nós entendemos, naquele momento, que ninguém ali, na verdade, era chato, que ninguém, na verdade, estava querendo implicar com ninguém, que era uma questão de cada um pensava com uma parte do cérebro diferente dos demais, a gente se entendeu melhor e você não acredita, mas acabou, assim, ó, 80% daquelas rixas, daquelas brigas acabaram. Que aí, quando eu falava com o Mário que eu precisava de arrumar meu computador, ele falava, tem que fazer o requerimento. Eu entendia que o cérebro dele está programado para aquilo. A gente se entende mais. O cara lá, o gerente da empresa lá, ele ficava pegando no meu pé que os meus mecanismos de controle dos meus funcionários eram falhos, que eu não ficava lá pegando no pé dos caras que estavam chegando atrasado. Aí ele entendeu que não é porque eu gosto de dar vida boa para o meu funcionário, não é porque eu penso com essa parte do cérebro. Eu não adianta querer que eu fique cobrando dos outros determinados procedimentos, que eu não vou fazer isso. Então, ele também parou de pegar no meu pé. Então, isso, gente, ajudou dentro da empresa, que foi um sucesso, mas foi um sucesso. Um simples testezinho bobo resolveu meio mundo os problemas que a empresa tinha internamente, entre os seus gerentes. Então, olha para você ver que importância disso. Então, aqui, ó, tem aqui o link, ó, mas eu vou mandar de novo no grupo para quem ainda não fez. Te aconselho que você faça, e quando você faz o teste, usando esse link aí, lá você faz no seu smartphone mesmo, ele já te dá uma série de resultados, ó. Ele dá que é o cara que é o analítico, como é que é o comportamento dele, ó. Tá falando já aqui de várias características do comportamento desse cara. Olha lá, aquele cara que é o controlador, que era o gerente financeiro. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Olha o que ele tá falando. São excelentes em tarefas burocráticas. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando permissão para entrar. Quem tá falando aqui? Então, Joel, tem funcionário que é muito Caxias, mas precisa entender que, às vezes, é o cérebro dele que é programado para aquilo. Olha aqui o que está falando. Esse cara, o controlador, era o caso do gerente financeiro nosso lá. São excelentes em tarefas burocráticas, planejamento e tarefas estruturadas. Dão valor à ordem, estabilidade, cumpram normas, regras. O cara lá também era assim. É porque ele pensa com o lado esquerdo do cérebro. Tá vendo? Agora, olha no meu caso para você ver. Eu sou esse cara aqui, ó, relacional, ó. Ó, elas se voltam para o social e são observadoras, informais, afetuosas, conciliadoras e persuasivas. Por isso que eu trabalho com vendas. Tá? Geralmente estão preocupadas com o impacto do trabalho sobre o pessoal e costumam estimular cooperação, progresso, atividades sociais. Percebem o sentimento dos outros e serem empáticos são características fortes desse perfil. Eu gosto de me colocar no lugar do outro. O outro cara lá não. Ele não é empático. O cérebro dele é programado para ser do jeito que ele é lá. A gente precisa entender que cada um dentro de uma empresa age daquela forma dele lá por uma característica genética dele. O cérebro dele nasceu daquela forma lá, é programado para trabalhar daquela forma. Então, aqui você também consegue já identificar alguns pontos fortes seus, alguns pontos fracos seus. E o teste DISC, eu também vou mandar novamente lá, ele é fantástico também. Porque esse teste DISC, ele também tem 4 resultados. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Você faz o testezinho pelo aplicativo, que eu vou mandar para você novamente lá. E esse teste aqui, o DISC, eu gosto muito dele, que ele, além de ele te dar determinadas características suas, no final ele ainda te dá os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E bate muito legal. Para mim, pelo menos, assim, ó, perfeito. A hora que eu vi lá o resultado dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, o resultado lá no aplicativo, eu falei, Jesus amado, realmente eu tenho aqueles pontos fracos mesmo. Então, para isso, gente, isso vai te ajudar, ó, tem o link aqui, vai te ajudar depois para você fazer a sua análise SWOT. Análise SWOT, para quem nunca viu isso, gente, é uma análise que ela foi criada para fazer na empresa, para descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, ó, as oportunidades e as ameaças de uma empresa. Então, o departamento de marketing, de estratégia da empresa, que faz isso para a empresa como um todo.
Só que esse pessoal aí do RH, eles descobriram que também você pode fazer isso para a sua vida pessoal. Nós também temos os nossos pontos fortes, nós temos os nossos pontos fracos, nós temos as nossas oportunidades, nós temos as nossas ameaças da nossa vida. Então, ó, esse aqui é um exemplo aqui da minha análise SWOT, olha lá, ó. Os pontos fortes e os pontos fracos, eu tirei dessas análises aí que eu fiz aí para cima. Eu fiz aquele teste da inteligência de Gardner, eu fiz aquele teste do MBTI, eu fiz o teste da dominância cerebral, eu fiz o teste do DISC. Isso aí, gente, já foi mais do que suficiente para eu identificar meus pontos fortes e os meus pontos fracos. As oportunidades e as ameaças eu vou identificar do setor, do mercado. Então, para você não se confundir aqui, que eu vejo que às vezes o aluno se confunde. Ponto forte e ponto fraco, eles estão dentro de você. São competências que você tem, que você pode usar a seu favor, ou competências que você precisa aprimorar. Oportunidades e ameaças são coisas de fora. Então, olha lá, por exemplo, para mim, oportunidades, eu estou abrindo um estúdio, eu estou abrindo uma empresa de consultoria, tá? Eu estou abrindo uma empresa de consultoria, enquanto isso está havendo uma procura por palestras na área de RH, de liderança, motivacionais, dessas empresas aí, cada vez mais estão buscando. Os livros que eu estou escrevendo que eu vou lançar, os CDs que eu estou gravando que eu vou lançar. Eu tenho a possibilidade de iniciar um mestrado que abriram agora lá na faculdade, que eu estou louco para fazer, que no primeiro momento eu vou fazer. Tenho muita vontade de fazer uma pós-graduação no exterior. Eu tenho facilidade de conseguir cidadania portuguesa, porque eu sou neto de portugueses, tanto meu avô quanto a minha avó eram portugueses. Tudo isso me facilita. Ao mesmo tempo, eu tenho ameaças, ó, dificuldade de conseguir visto em outros países. Se eu tenho sonho de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos e Europa, hoje tá, né, é um fator dificultador você conseguir visto para determinados países. Dificuldade para conseguir uma parceria com uma grande gravadora, com uma grande editora, para os meus livros, os meus CDs. Eu não tenho mestrado ainda, gente. Então, eu tenho que fazer o meu mestrado. Eu tenho 2 MBAs, mas não tenho mestrado. Então, uma hora o MEC pode apertar aí, ó, e reduzir a oportunidade para professores que não têm mestrado. Já vai reduzindo. Então, eu preciso fazer urgentemente o meu mestrado. O ensino à distância, que ela vai aumentando cada vez mais, vai tirando oportunidades de professores, com coisas que eu tenho que pensar, eu pago. Então, eu preciso também, se realmente esse ensino à distância começar a tomar vaga de professor no mercado, o que eu posso fazer? Eu posso começar a criar cursos à distância também. Tá? Então, o que eu tenho de ponto forte que eu posso usar para combater uma determinada ameaça? Né? Então, quando você constrói isso aqui, gente, ó, isso aqui te ajuda até numa hora de você fazer um processo seletivo como candidato. Não é? Eu não falei aquele dia, numa entrevista de emprego, né? Hoje, se a pessoa pergunta para mim, Eduardo Nogueira Rocha, quais são seus pontos fracos? Eu falo, ó, meu inglês é um ponto fraco que eu tenho, que eu não tenho inglês fluente, tenho inglês intermediário. Né? Eu tenho um problema de má administração do tempo, ó, que é uma consequência de eu pensar com o lado meu direito posterior do cérebro. Eu vou falar para a pessoa, eu fiz um teste da dominância cerebral e eu sou o relacional, eu penso com essa parte do cérebro. Então, isso me traz um problema, que é a má administração do tempo. Mas eu já estou ciente desse meu problema e tenho buscado mecanismos para corrigir isso. A falta de metodologias de controle, eu também tenho essa deficiência, mas eu estou buscando corrigir isso. Inclusive, eu já li livros a respeito do assunto, eu tenho tentado me aprimorar nisso aí, tenho tentado combater esses pontos fracos que eu tenho. Então, aí, se o cara está me entrevistando e eu falo isso, ele não vai me eliminar daquele processo seletivo por eu ter demonstrado meus pontos fracos, não. Pelo contrário, ele vai achar bom, vai falar, olha, o candidato é bom, hein? O cara sabe dos pontos fracos dele, está buscando corrigir, o cara sabe do teste da dominância cerebral, sabe com que região do cérebro ele pensa, entendeu? Então, vai ser favorável isso para mim. Então, gente, eu aconselho a vocês a fazerem também esse teste, não precisa fazer e me mandar,
Eu mandei no Word lá, né, ó. Eu aconselho que vocês preencham esse testezinho, isso é para ficar para você mesmo, para você refletir sobre a sua vida, para você se conhecer melhor, identificar lá o resumo da sua personalidade, fazer o seu teste da dominância cerebral, identificar com qual região do cérebro você pensa mais, você pensa mais predominantemente com aquela região, fazer o teste do DISC para você ver seus pontos fortes, seus pontos fracos, e depois você constrói a sua matriz SWOT, a sua análise SWOT. Só uma última coisa, gente, enquanto eu estou me lembrando aqui, dessa dominância cerebral. Última coisazinha, ó. É importante também, pessoal, vocês entenderem uma coisa. Que você pode perguntar, professor, mas para uma empresa, então, qual tipo de profissional é melhor? O analítico? O relacional? O experimental? Controlador? O que é o melhor? Não existe. Isso, na verdade, eles vêm a complementar um ao outro. Porque a empresa, na verdade, ela precisa de todo mundo. Por exemplo, olha só, eu não tenho uma habilidade tremenda para vender, porque eu penso com essa região do cérebro. Eu tenho muita facilidade de expor minhas ideias, de ser persuasivo, de convencer a pessoa a contratar a minha empresa. Agora, o cara lá do financeiro, ele não é o controlador, fica lá cheio de picuinha, controlando as xerox, controlando os gastos, negócios, papapá. Se eu fosse fazer essa função dele, eu ia ser péssimo, porque eu não gosto disso. Eu não ia fazer isso bem feito, ficar controlando os outros. Agora, se você for pegar ele e colocar para vender a empresa, vai ser uma tragédia também, porque o negócio dele é controlar os troços, não é vender ideia. Ele não tem a menor condição de persuadir alguém para contratar a nossa empresa, não é a área dele. Então, a empresa precisa de todos. Não precisa do cara, o lógico, lá o analista, para programar o sistema de computação da empresa. Se eu fosse mexer com o sistema de computação da empresa, ia ser uma tragédia. Se aquele cara lá, o Mário, da informática, fosse querer vender a empresa, ia ser uma tragédia. Então, eles funcionam complementarmente. A empresa, na verdade, precisa de todo mundo. Tem que estar, cada um alocado dentro da sua área. E cada um entender que existem as diferenças entre os profissionais. Quando você consegue entender que existem essas diferenças, aí você suporta mais as outras pessoas. Você, sabe, releva determinadas coisas. As pessoas conseguem conviver mais harmonicamente. E aí a gente já está agora no assunto dessa semana 10 aí, que muda agora um pouco o foco. Eu tinha pedido para vocês assistirem os vídeos que estão disponíveis lá no ambiente nosso. Tem 3 vídeos. Tinha um vídeo lá que chamava, até anotei aqui, treinamento e desenvolvimento. Tem um segundo vídeo. Tá lá, isso está lá no fórum lá, tá? Treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. E tem um terceiro vídeo chamado Funções, Competências e Posições do Profissional de Treinamento. Esse título aqui, ó, Funções, Competências e Posições do Profissional de Treinamento. Que eu achei que tem ali um materialzinho legal para a gente poder discutir, e eu vou dar uma dica para vocês, que eu me preocupo muito com a carreira dos meus alunos. Para mim, eu penso assim, não adianta nada eu entrar na sala de aula, dar uma aula, ensinar lá o aluno recrutamento, ensinar seleção, ensinar sobre treinamento, desenvolvimento, se depois o aluno não consegue arrumar emprego. E daqui a uns anos eu encontro com uma pessoa aí insatisfeita com a vida, não arrumou o emprego que ela queria, está trabalhando com uma outra coisa. Num determinado momento passado meu, na minha carreira de professor, começou a acontecer, de vez em quando acontecia isso. Não era muito, não, mas de vez em quando acontecia. Então, eu encontrar com um aluno na rua, no centro do Rio, ali, o cara estava indo para uma entrevista de emprego, com um currículo na mão, estava desempregado, procurando emprego. E aí o camarada, sabe, comentava, às vezes me encontrava e comentava, professor, pois é, eu me formei, acabou que não consegui uma coisa legal para mim, estou ainda meio desempregado.
Então, sabe, eu num determinado momento da minha vida, eu falei, gente do céu, a gente, professor, a faculdade, ela precisa ir muito, sabe, ajudar a pessoa, além dela aprender o recrutamento, aprender seleção, aprender sobre... Ela precisa aprender sobre a carreira dela, o que ela precisa. E, às vezes, eu percebo que muita faculdade aí, ela se preocupa pouco com essa parte do aluno. Não é? E a gente precisa ter essa preocupação, porque eu fico super feliz. Outro dia encontrei voltando de uma aula minha, num sábado de manhã, que eu tinha ido dar uma aula sábado de manhã lá em Campo Grande, na volta, saindo ali na Central do Brasil, ali, encontrei com um ex-aluno meu que trabalhava ali ele era funcionário do metrô. Então, ele estava lá na Central, lá, que ele trabalha ali, coisa, ele veio todo feliz, professor, que bacana, quanto tempo, saudade do senhor, professor, e tal. Aí eu, né, vi o cara todo com o uniforme lá da empresa, com o crachá da empresa Metrô, Rio e tal, não sei o quê. Aí veio me falar que estava bem para danar, super feliz e tal, tinha conseguido um emprego muito bom na empresa Metrô Rio e tal, não sei o quê. É uma empresa bacana, né? Então, isso é um motivo. E ele veio me falar, não, professor, e aquelas aulas que o senhor deu lá para a gente de carreira, para mim foi fundamental para eu poder conseguir um emprego legal aqui, para eu poder crescer. Então, isso para a gente é um motivo de felicidade que não há valor nenhum no mundo que pague. Quando você percebe, né, que você não só ajudou a formar a pessoa dentro da sala de aula, mas ajudou também a pessoa a abrir a cabeça dela para o mundo, ajudou ela a planejar melhor a sua vida profissional. Então, isso, gente, é fundamental. Então, eu passei a me preocupar muito com isso também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algo sobre o vídeo e depois eu vou falar sobre um outro assuntozinho complementar que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir o que eu vou falar também. Então, vamos lá para o assunto lá, gente. Ó, né, o assunto dessa semana era treinamento e desenvolvimento. Né, a semana 10 que nós estamos. E esse vídeo é o terceiro vídeo lá, que está lá no Moodle lá. Ele vem falando sobre as funções, competências e posição do profissional de treinamento. Então, pessoal, olha para você ver que coisas bacanas que está falando lá no vídeo lá. O vídeo eu achei ele bem interessante e serve para a gente fazer uma reflexão também sobre a sua carreira. Sobre a sua carreira. Nós estamos falando desde o início, né? Eu tenho falado com vocês sobre as competências que vocês precisam desenvolver, sobre possibilidades de carreira. Então, lá numa das primeiras aulas, lembrem que eu contei o caos do Zé Gerardo. Foi aquele caos do Zé Gerardo, isso, gente, ele serve para a gente fazer tanta reflexão sobre a vida profissional, não é? Que aquele caos lá serviu para você ver. Aquele profissional tinha conhecimento de marketing, tinha conhecimento de negociação, tinha conhecimento de pesquisa de mercado, ele tinha conhecimento de treinamento de equipe, ele tinha conhecimento de uma série de coisas, de competências bem desenvolvidas que ele tinha, que rapidinho o dono da empresa lá, que era o Sacolão, viu o cara e falou, opa, vem cá, Zé Gerardo, está sendo promovido a gerente da minha empresa. Por causa das habilidades, das competências que ele tinha. E que o aluno, que vocês precisam começar a pensar desde o início da sua faculdade. Você não pode esperar se formar para você, um dia na vida, ver isso que eu estou falando aqui e falar, gente, eu poderia ter pensado nisso mais cedo. Porque agora é que é o momento. Agora é o que é o momento de você começar. Porque ao longo do curso, você vai vendo o que você precisa trabalhar, o que você precisa desenvolver. Então, esse período agora, nós vimos uma série de coisas sobre recrutamento e seleção. Quanta coisa bacana a gente viu, e você deve ter observado que isso é uma competência que você precisa desenvolver em você. E outra coisa importante, pessoal, que eu gosto também de falar muito com o aluno, que é para você entender e começar a trabalhar isso em você. Infelizmente, gente, isso não é só a nossa faculdade, o curso que vocês fazem, não. Infelizmente, é toda a faculdade, e independente de qual a graduação que seja, a faculdade, ela dá uma base para o aluno. Isso é qualquer faculdade, gente. Ela dá uma base.
toda a graduação é a mesma coisa. Ela dá uma base e te dá os caminhos. Ela te mostra os caminhos, ela te mostra o que você precisa desenvolver em você. Agora, infelizmente, a outra parte é o aluno que tem que fazer. O maior erro de todos os alunos, isso no passado aconteceu comigo, mas um dia eu abri a cabeça para isso, e eu percebo que, sabe, eu falo com os alunos, hoje eu alerto os alunos para isso, mas lá, quando eu comecei minha carreira de professor, eu mesmo não tinha parado para pensar nisso, ainda não treinava e vi que depois acontecia os alunos ter esse tipo de problema, de se formar e estar desempregado e ficar frustrado. Porque o aluno, ele entra na faculdade achando que ele vai se formar e já vai arrumar um emprego para ganhar 10 mil reais. E não é assim. Infelizmente, a vida ela é um pouquinho mais complicada do que isso. A faculdade, gente, ela é imprescindível. Ela é imprescindível na vida de uma pessoa. Agora, o resto é o aluno também que tem que fazer também um certo esforço. E, infelizmente, às vezes é muito esforço que o aluno tem que fazer, não é pouco, não. Tá? Mas olha para você ver minha vida aqui, ó. Olha aqui. Quantidade de livros. Esses livros estão aqui, gente. Não é só enfeitando, não. Pode ter certeza. Eu não comprei esses livros para enfeitar minha prateleira. Isso aqui eu li tudo. Eu li tudo. E se você parar para ver aqui, eu te mostro aqui, ó. Olha aqui, ó. Livros de marketing, ó. Livro do Kotler. Olha que livro de marketing. Só de livro de marketing aqui, ó. Vou mostrar para vocês 3 livros que eu li tudo. Gente, olha. 3, não estou falando para me gabar, não, tá, gente? É para mostrar para vocês. Ó, 3 livros. Só isso aqui deve ter aqui, ó, gente, uns 10 quilos de conhecimento de marketing, ó. Princípios de marketing. 3 dos principais livros de marketing que existem no mundo. Eu li tudo. Li tudo que tem aqui nesse livro. Agora, vamos para recursos humanos. 300 livros de recursos humanos aqui que eu li tudo. Livro de economia, de finanças. Olha aqui, eu sou administrador, né? Livro de finanças. Os principais livros de finanças que existem no planeta Terra, eu comprei e li tudo. Tudo que eu ia observando, falei, gente, eu como administrador preciso de entender disso. Eu procurei me aprofundar naquilo. Aí eu preciso de desenvolver minha habilidade de liderança. Pode pegar aqui, ó. Quer ver? Rapidinho, vou pegar para você aqui, ó. Livros de liderança. Ó, livro de liderança. Ó, livro de liderança. Ó, livro de inteligência emocional. Acho que só aqui para você ver bacana, ó. Poder da inteligência emocional. Né? Livros de liderança. O que mais tem aqui? Livro de liderança, dessas coisas. Livros de recursos humanos. Livros de marketing. Livros sobre carreira. Livros de finanças. Tudo que eu observava ao longo da minha graduação, eu falei, isso aí é importante para mim. Depois, nos meus MBAs que eu fui fazer, gente, isso aí é importante para mim. Eu procurava pegar aquilo e desenvolver aquela habilidade em mim. Como eu estava falando, gente, infelizmente a faculdade, isso é todas. O aluno sai muito cru. Se ele ficar só limitado àquilo ali que foi visto em sala de aula, ele sai cru da faculdade. E não é isso que o mercado espera de você. Ele quer um camarada com as competências muito bem desenvolvidas. E aí, gente, até para você ter uma noção, ó, faculdade de medicina, por exemplo. Um camarada entrou na faculdade de medicina, se formou, acabou de se formar na faculdade de medicina, você não pode chegar para ele e falar assim, ô, fulano, você se formou em medicina, né? Você não pode ir fazer uma gentileza, minha mãe está precisando de operar o cérebro dela. Você não tem jeito de me ajudar você a operar o cérebro da minha mãe? O cara vai falar, não tenho. Ah, mas você não se formou em medicina? Sim, mas eu ainda não tenho capacidade para abrir o cérebro de uma pessoa e operar o cérebro. Camarada, para chegar a operar o cérebro de uma pessoa, ele vai ter que... Terminou a faculdade de medicina, ele tem que fazer mais não sei quantos anos de residência, ele vai ter que fazer pós-graduação em neurologia, aí depois mais não sei quantos anos de mestrado em cirurgia cerebral, não sei o quê, para até que um dia ele possa ter condições de abrir o cérebro de uma pessoa e operar o cérebro de uma pessoa. Na faculdade de medicina, o cara vê um pouco de neurologia, um pouco de cardiologia, um pouco de dermatologia, um pouco de psiquiatria, um pouco de cada coisa. O aluno se forma ali na medicina, ele não é especialista em nada. Ele é um clínico geral
que tem muito pouco conhecimento especializado. Aí, depois que ele se formou lá, ele vai ver todas as áreas, ele viu todas as áreas, o que ele gostou, o que ele acha que é o melhor para ir, mais indicado para ir. Aí que ele vai se especializar. Aí vai fazer uma residência, vai fazer uma pós-graduação. E nas nossas faculdades aqui de administração, de RH, é dessa forma. Então, vocês estão falando que exige padrinho e tal. Tem isso também, mas eu vou mostrar hoje para vocês aqui também um outro caminho, tá? Uma coisa que vocês precisam começar a parar para pensar desde já. Eu vou dar uma luz para vocês aqui boa, tá? Então, como só concluindo, na sua área também de RH, você vai terminar a faculdade, você viu um pouco de recrutamento e seleção, um pouco de treinamento e desenvolvimento, um pouco de outra área qualquer, concluiu sua faculdade, você não é especialista em nada. Mas você aqui está vendo os caminhos, os professores estão te mostrando os livros melhores, onde você vai enriquecer o seu conhecimento em cada uma daquelas áreas. Você viu o universo que existe dentro do mundo recursos humanos. E aí você tem os caminhos para você acabar de lapidar o seu conhecimento. E o resto, gente, infelizmente, é você que tem que fazer. Você que tem que buscar desenvolvimento. E aí, ó, eu vou me aprofundar mais nisso ainda. Espera aí. Olha aqui para você ver, ó, dentro dessa área sua de recursos humanos, você tem uma carreira que você pode seguir de treinamento e desenvolvimento. Assista depois os vídeos lá para você ver que eles estão falando isso aqui, ó. E outra coisa, gente, infelizmente, uma coisa que, às vezes, a gente comete erro. Você precisa aprender a planejar a sua carreira. A sua carreira, ela lá, ó, olha aqui, o camarada para chegar a ser um profissional de treinamento e desenvolvimento, ele não entra direto como diretor de treinamento e desenvolvimento. Isso não existe. Eu não entrei direto na empresa como gerente comercial, não. Eu comecei minha vida, sabe como? Não tem vergonha nenhuma de falar, entregando mala direta. Comecei lá nessa empresa em Copacabana, que eu fico falando aqui, que eu era gerente, eu tinha minha equipe e tal, que eu trabalhava direto com o presidente da empresa lá. Eu comecei na rua entregando panfleto, entregando mala direta, Copacabana inteiro. Andei que as ruas de Copacabana tudo, com a mala cheia de mala direta, de panfleto, de porta em porta nos condomínios, atualizando o cadastro, montando o cadastro de condomínios, entregando mala direta para os porteiros, deixar com o síndico. Comecei a desenvolver minhas habilidades ali, depois de fazer ligações para tentar marcar reuniões para a gente lá na empresa. Fiquei um tempo fazendo esse trabalho de telemarketing ativo dentro da empresa lá, até que foi mostrando o meu valor, né? Fui mostrando que eu era bom, fui desenvolvendo as habilidades, passei a ser um representante comercial da empresa, até que cheguei promovido a gerente. Nessa caminhada, ó, eu entrei lá no início de 2004, fui promovido a gerente comercial em 2010, 2009. 2010 mesmo é que me passaram oficialmente na carteira a gerente comercial. Porque em 2009 eu já fiquei fazendo a função, mas na carteira ainda era assistente comercial. Então, olha para você, foram 6 anos de muito trabalho árduo e outra coisa, a gente estudando e adquirindo conhecimento e lendo livro. Vê que livro de vendas aqui, ó, separo para vocês aqui uns 30 livros de vendas, fora os livros que eu tenho guardado lá dentro ainda que não cabe aqui. 30 livros de vendas aí, molinho, dos melhores que tem no mercado, que eu comprei e li tudo. Me desenvolvi. Então, pessoal, você também, e outra coisa importante, uma dica que eu vou falando sempre para vocês, ó. Vou abrir um PowerPoint aqui para explicar uma coisa importantíssima que você precisa pensar. Para você não cometer, eu talvez já tenha falado isso com vocês na sala de aula. O troço deu errado aqui, peraí, o que eu fiz errado? Eu talvez já tenha falado isso com vocês em sala de aula, mas vou tornar a falar se já falei, não tem problema. Tá? Porque eu gosto muito. Vocês
tem um paralelo aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo bem a minha tela. Joelma, tá vendo bem a minha tela aí, não tá? Tá compartilhando com vocês aí minha apresentação, né? Tá no modo apresentação, às vezes esse troço sai do modo... Então, olha só o que aconteceu na minha vida, que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria. Uma coisa que um erro que eu cometi, que não foi culpa minha, eu fui mal orientado. Eu não tive esse tipo de orientação que eu estou dando para vocês hoje. Olha o que aconteceu. Você tem a sua carreira profissional e você tem a sua carreira acadêmica. Peraí, deixa eu vou fazer um negócio aqui rápido aqui, peraí. Você tem sua carreira profissional, sua carreira acadêmica. Deixa eu fazer o paralelo, quer ver o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é imprescindível que você comece a pensar nisso, o quanto antes. Tá? O que aconteceu comigo? Ó, vamos pôr aqui do lado aqui. Primeiro profissional. Ó, vou mostrar o que aconteceu de errado na minha carreira, que se eu pudesse... Graças a Deus, eu ainda consegui sobreviver e hoje tenho aí uma vidazinha mais ou menos e tal. Mas eu poderia estar numa condição muito melhor. Olha o que aconteceu comigo, gente, ó. Acadêmica, né? Em 2004, eu estava me formando na faculdade de administração. Então, em 2004, gente, ó, 2004, eu estava... Porque até a data aqui para você vai entender onde eu quero chegar. Espera aí, um pouquinho só, por favor. Você vai entender exatamente onde eu quero chegar. Ih, então, não vou ver aqui, peraí. Agora sim. Em 2004, eu estava terminando a minha graduação em administração de empresa. Eu estava formando em ADM, em 2004 aqui, ó. E no mesmo ano, 2004, sabe o que aconteceu? Eu arrumei essa oportunidade para entregar a mala direta lá na área, eu entrei lá como assistente comercial. Ó, estávamos formando em administração e arrumei aqui em 2004, eu arrumei aqui a minha oportunidade como assistente comercial lá naquela empresa que eu falo de Copacabana. O que aconteceu comigo? Onde foi o erro? Eu fui mal orientado. Eu estava trabalhando de carteira assinada como assistente comercial, aqui, olha, me formando, cheguei para um coordenador da faculdade na época, que era um excelente professor e coordenador, excelente professor da área financeira. Eu tinha feito umas 3 matérias na área financeira com ele. Virei para ele e falei, coordenador, eu estou me formando esse ano, eu quero continuar estudando, quero muito fazer um MBA. O que eu devo fazer? Ele falou comigo, menino, você se deu bem comigo lá nessa matéria de finanças, né? Você gosta de finanças? Vai. Eu já pensei mesmo em seguir nessa área financeira. Por que eu pensava em seguir na área financeira? Eu pensava que dava dinheiro. Estava pensando só no dinheiro. Aí o que ele fez para mim? Falou para mim, então, mineiro, então pronto, vai fazer um MBA em finanças? Eu falei, então é mesmo. Pensei comigo, não, imagina fazer um MBA em finanças? O que eu fui fazer? Ó, gente, 2005 e 2006, 2005, 2006, eu passei estudando, você não imagina o tanto. MBA em finanças. Foi 2005 e 2006 aqui direto. 2005 e 2006 direto, eu fazendo MBA em finanças. Ó, 2005 e 2006. Ao longo desse... O que aconteceu? Ao longo desse meu estudo aqui, nesse meu MBA, o que acontecia? Eu já comecei... Eu estava lá trabalhando de assistente comercial. Mas comecei a mandar currículo meu para essas áreas de finanças. Tudo que oportunidade que tinha na área de finanças, eu mandava currículo. Às vezes eles me chamavam lá para entrevista. O que acontecia comigo? Chegava na entrevista, o camarada olhava lá e falava, aí, você está até fazendo MBA em finanças, Você tem experiência na área financeira? Eu falava, não. Eu falava, então, eu preciso de alguém com experiência na área financeira. Perdia a oportunidade. Terminei meu MBA em finanças, o que eu fiz? Gente, vou continuar estudando finanças, eu não vou desistir.
Esse trem vai dar dinheiro para mim ainda. 2007 eu comecei um outro MBA em finanças. Outro MBA. Fiquei 2007 e 2008. Gente, você não imagina. 2007 e 2008 inteiro estudando finanças. E não estudava pouco, não. Gente, eu não estudava pouco, não. Esses livros aqui que eu mostrei de finanças aqui, ó, eu pegava esses livros de 800 páginas, resolvia os exercícios tudo. Um dos melhores alunos lá dos meus MBAs em finanças lá. E aqui, ó, o que eu estava fazendo? Trabalhando de assistente comercial. Esse período todo aqui, ó. 2005, 2006, 2007, assistente comercial. E eu ia para as entrevistas de emprego, mas você não tem experiência na área financeira, não? Não. Então não dá, não sei o quê, eu preciso de alguém com experiência. O que aconteceu com minha tragédia maior? O que aconteceu comigo? Quando eu estava concluindo esse MBA aqui, ó, quando chegou em 2009, eu concluí esses MBA. Olha, imagina o tanto que eu estudei aqui, ó. Quando eu concluí, sabe o que aconteceu? Em 2009, você já deve estar imaginando, sabe o que aconteceu? Fui promovido a gerente comercial. Olha aí que palhaçada. Fiquei aqui, ó, 4 anos na faculdade estudando administração, depois 4 anos na faculdade estudando finanças, para no final ser promovido a um trem que não tem nada a ver com finanças. Fui promovido a gerente comercial e mexer com marketing. E outra, fui chamado para dar aula na faculdade para ser professor de marketing, porque eu tinha experiência na área comercial. Aí, aqui, ó, olha para você ver que tragédia. Fui para além de eu ser promovido a gerente comercial, em 2009, eu fui chamado para ser professor de marketing. Então, pessoal, olha só. O que eu preciso mostrar para vocês? Imagina só o problema que eu tenho hoje. Hoje, graças a Deus, a minha vida não foi uma tragédia, não. Graças às minhas competências, eu acabei desenvolvendo essas minhas habilidades e hoje eu sou um bom gerente comercial nessa área de condomínio aí e tal. Sou reconhecido no mercado, estou dando aula na faculdade, tenho 2 empregos, graças a Deus, estou conseguindo pagar bem as minhas contas e ainda garanto lá o sustento dos meus filhos. Agora, imagina se eu tivesse feito 2 MBAs em marketing. Imagina só que glória! Sabe por quê, pessoal? Isso aqui, ó, tem que vir casando com isso aqui, ó. Isso aqui tem que vir casando. Se eu já estava na área comercial, por que eu não fui fazer um MBA em marketing, gente? Eu fui mal orientado. O cara falou comigo, vai fazer finanças. Finanças é bom. Eu falei, isso dá dinheiro, né? Dá. Então, pensando no dinheiro. Mas eu estava trabalhando nessa área. Aí, sabe o que é o pior de tudo? Joelma, Débora e demais meninas aí, sabe o que é o pior de tudo? Quando eu fui promovido aqui para gerente comercial e fui dar aula de marketing, é que eu fui descobrir que eu amo essa área de marketing eu caí para essas áreas de marketing e de RH. E aí eu fui descobrir que eu amo lidar com marketing, que eu amo lidar com pessoas, eu amo treinamentos de pessoas, palestras motivacionais, cursos motivacionais. Gente, eu tenho uma paixão por isso, eu amo isso. Por que eu não soquei a cabeça para estudar, para fazer um MBA em marketing, um MBA em gestão estratégica de pessoas? Eu hoje seria um profissional muito mais capacitado. E outra, imagina só eu procurando emprego hoje. Hoje é o problema que eu tenho. Se eu hoje, por exemplo, for fazer um currículo, perder meu emprego, for voltar para o mercado de trabalho para procurar um emprego, em que área que eu vou procurar? Se eu for bater na porta de uma grande multinacional aí, né, com a minha experiência, com a minha bagagem, eu tinha tudo para conseguir uma vaga numa multinacional, para ir ganhar 15 mil, 20 mil reais ou mais. Só que o problema que eu tenho, se eu for com o meu currículo para a multinacional procurar um emprego, qual área que eu vou procurar? Na área de finanças ou na área de comercial ou marketing?
Se eu for procurar na área de finanças, eu vou continuar com aquele problema. O cara vai olhar meu currículo e vai falar, mas você não tem experiência na área de finanças, não? Não. O cara vai falar, então eu preciso de alguém com experiência. Se eu for procurar na área de marketing, o cara vai falar, mas você não tem formação na área de marketing? Eu falo, não tem não. Então eu preciso de alguém que tenha as duas coisas. Olha o problema que eu tenho. Olha o problema, o tamanho do problema. Eu não vou arrumar, eu não vou ser bem-vindo nem num lugar nem no outro. Nem na área de finanças e nem na área de marketing. Então é isso que eu preciso, gente, que vocês, desde agora, desculpa ter fugido um pouquinho só, vocês já comecem a entender que você tem as áreas que você deve se especializar, que você já começa a voltar a sua carreira para uma área específica. Então, se você está numa determinada empresa, começou sua vida lá como auxiliar de treinamento e desenvolvimento, imagina, está fazendo a faculdade de recursos humanos, então gente, por favor, hein, tente focar numa coisa que você ame fazer, que você goste de fazer. Então, eu estou dando essa dica. Se você já gosta de treinamento e desenvolvimento, está fazendo recursos humanos, procure focar sua vida nisso. Vá se desenvolver nisso. Que daqui a pouco você é promovido a gerente, a assistente... Peraí, desculpa. A assistente de treinamento e desenvolvimento. Daqui a pouco você passa para analista de treinamento e desenvolvimento júnior. Daqui a pouco você é promovido. Aí você se formou, aí vai fazer um MBA voltado para a área de recursos humanos. Que aí lá você vai focar nessa área de treinamento e desenvolvimento, que aí você já passa para analista de treinamento pleno. Daqui a pouco você já passa para analista sênior. Daqui a pouco você já passa para coordenador de treinamento e desenvolvimento. Aí você já está terminando seu MBA em gestão estratégica de pessoas. Daqui a pouco você começa a fazer um mestrado na área, e aí o mestrado você já foca em treinamento e desenvolvimento. Daí você já é promovido a gerente de treinamento e desenvolvimento. Lá para frente você vai fazer um doutorado nessa área de treinamento e desenvolvimento, e aí você já é promovido a diretor de treinamento e desenvolvimento. E aí você vai casando a sua experiência profissional com a sua experiência acadêmica, com o seu crescimento acadêmico. É o que toda empresa quer. É o que toda empresa quer. Uma pessoa que consiga casar essas duas coisas. Ela vai desenvolvendo a sua carreira à medida que a carreira profissional, à medida que ela vai desenvolvendo a sua carreira acadêmica. E uma coisa vai apoiando a outra, vai casando com a outra. Você pega esses diretores de empresas, aí você pode observar a carreira deles, que veio casando uma coisa com a outra. E aí, pessoal, tem pouco tempo, deixa eu então passar o recado que eu queria. Na próxima aula, a gente fala especificamente de treinamento e desenvolvimento. Mas eu queria hoje focar um pouquinho nessa parte de carreira, porque como você deve pensar? Olha que bacana, uma coisa que depois eu aprendi isso e faço e uso isso na minha vida. Aí alguém falou assim, precisa de ter alguém para indicar. Olha só, não é exatamente isso, não. Me desculpem, mas não é exatamente isso, não. Olha só, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Vocês precisam, num determinado momento da sua vida, você precisa focar. Uma coisa para você seguir na sua vida, para você se especializar naquele assunto. Eu, por exemplo, gente, olha, deixa eu contar um pouquinho só que, o que aconteceu comigo. Eu sou formado em administração. Dentro da administração... Ih, gente, eu estou ruim para escrever hoje. Saco. Dentro da administração, a administração, ela tem várias... basicamente, são 4 áreas bem definidas. Você tem... Dentro da administração, eu estudei, quer ver? Eu estudei, para você entender, hein? Eu estudei um pouco de finanças, lá no meu curso de administração. Estudei finanças,
Lá no curso de administração, eu estudei marketing. Lá no curso de administração, eu estudei RH. Lá no curso de administração, eu estudei produção. Alguma outra coisa lá. Mas se você for parar para analisar, dentro de um curso de administração de empresa, você tem basicamente essas 4 áreas bem definidas. Tá? Ó, eu vi um pouco de cada. Num determinado momento, eu fui chegando à conclusão que eu falei assim, gente, eu preciso definir um assunto para eu virar um especialista. Além de eu me especializar em vendas, na área comercial, que está aqui no marketing, eu descobri um talento incrível dentro da área de RH. Dentro da área de RH, eu vi também diversas coisas. Eu falei que você tem aí, né? Recrutamento e seleção, você tem treinamento e desenvolvimento. Eu falei assim, gente, eu quero estudar essa área da carreira. Sucesso pessoal, sucesso profissional. Eu buscava muito como ter sucesso na minha carreira. E, ao mesmo tempo, eu pensava, as outras pessoas também devem estar buscando. Deve ter gente querendo desenvolver sua carreira. Então, eu vou focar um pouco da minha carreira nisso. Não é que eu esqueci o resto das áreas, não. Mas eu dei um foco maior. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver que eu tenho 20 vídeos que eu fiz, todos falando sobre o sucesso pessoal e sucesso profissional. Então, aí eu falo sobre liderança, eu falo sobre carreira, pego diversos assuntos dentro dessa área de sucesso pessoal e profissional e felicidade, que é uma coisa que eu gosto de falar, sobre a gente precisa buscar a nossa vida, como a gente ser feliz na nossa vida. Eu tento fazer vídeos ensinando as pessoas a buscar a sua felicidade. E aí, vocês, pessoal, vocês estão fazendo RH. Então, pensem para vocês, dentro do RH, você tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, você tem liderança, você tem aquela parte lá que vocês viram no semestre passado de cultura organizacional, vocês vão vendo diversos assuntos. Vocês precisam urgentemente começar a identificar o que é o assunto da sua vida. O que você vai trazer para dentro da sua vida. E aí, depois, gente, que você entender o assunto da sua vida, você ainda tem... Opa, peraí. Você precisa trabalhar isso, viver a sua vida em função disso. E usar redes sociais para divulgar os seus conhecimentos dentro dessa área que você está se especializando. Então, pessoal, se você for olhar a minha vida, se você for buscar coisas sobre a minha vida, você vai ver que eu tenho um canal no YouTube, onde todo vídeo que eu faço, eu posto ele lá. Eu tenho uma fanpage lá no Facebook. Eu estou usando pouco, mas eu pretendo usar mais. Eu estou usando muito pouco, mas é uma possibilidade muito boa. O Instagram. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me desculpem. E, principalmente, o LinkedIn. As redes, basicamente, as principais redes sociais hoje que você tem, que você pode voltar o seu negócio para elas. Então, o que eu faço, gente? O que eu faço? Eu, já há muitos anos, eu chego do trabalho cansado, eu vou aqui mesmo, gravo um videozinho falando sobre um assunto, e chego, posto o meu vídeo lá no YouTube, compartilho o meu vídeo na minha fanpage, compartilho lá no Instagram, compartilho ele no LinkedIn. E, gente, não é vídeo falando sobre mim, não, tá? Não é vídeo falando que eu tenho conhecimento disso, não. Eu peguei esse assunto aí, sucesso pessoal profissional, e vou dar dicas para outras pessoas também usarem esse conhecimento para ela. Sabe o que isso vai fazendo com a vida da gente? A gente vai compartilhando isso, as pessoas vão vendo,
E as pessoas começam a seguir você, começam a seguir você no YouTube, começam a seguir você na fanpage, começam a seguir você no Instagram, começam a seguir você no LinkedIn. Isso vai criando uma rede de relacionamentos. E sabe o que isso vai fazendo com você? As pessoas vão tendo você como um especialista naquela área. Gente, o efeito disso é impressionante. As pessoas me procuram, me ligam, vêm atrás de mim querendo saber como é que ela pode melhorar o currículo dela, como é que ela pode fazer numa entrevista de emprego. As pessoas me procuram, Mineiro, eu tenho uma entrevista para fazer. O que será que o cara pode perguntar para mim? E eu sempre tiro um tempinho do meu dia para atender essas pessoas. Gratuitamente, estou ajudando. É fantástico ajudar pessoas. E isso, gente, essas pessoas vão compartilhando meu vídeo com outras pessoas. Essas pessoas às quais eu estou ajudando, elas também estão me ajudando a compartilhar esse meu conhecimento, esse meu trabalho que eu faço. E isso, gente, vai virando uma rede de relacionamentos. Daqui a pouco isso está gerando negócios para mim. Eu tenho certeza que a Siciliana me botou para dentro da Uniswan. Uma das coisas que me ajudou foi essa rede que eu tenho de relacionamento, esse canal no YouTube, esse troço. Eu também não sou bobo, eu vivia compartilhando com a Siciliana tudo que eu fazia. Ela estava vendo meus vídeos de eu falando sobre carreira, sobre felicidade, sobre sucesso pessoal, sobre sucesso profissional. A hora que ela precisou do professor, quem ela buscou? Opa, eu quero um mineiro no meu time. O emprego que eu estou hoje lá na Lumage, que eu arrumei agora no início do ano, na área comercial, isso aqui me ajudou. Que o cara me conheceu através de uma pessoa que falou, você está precisando de um profissional? Eu conheço um cara dessa área de vendas aí que o cara é fantástico. Tem um canal no YouTube, procura um cara no YouTube para você ver. O cara me viu, daqui a pouco o cara estava me ligando para me dar emprego. Eu não estava nem buscando emprego. Eu não tinha mandado currículo para lugar nenhum. Esse ano, eu queria ficar só dando aula. Quando eu estava aqui em casa dormindo um dia de manhã, o telefone tocou, é o cara da empresa me procurando. Mineiro, eu quero muito que você venha trabalhar comigo. Eu falei, cara, mas eu não estou nem buscando uma oportunidade, eu quero só dar aula. Mas eu quero você na minha empresa. Eu vi um vídeo seu aí que eu achei fantástico. Acho que você é o cara que eu preciso aqui na minha empresa. Fui lá conversar com o cara me fez uma oferta super generosa. Então, isso aqui, gente, chama marketing pessoal. Isso aqui é fazer marketing pessoal. Você tem 2 passos para dar. Primeiro, você precisa definir qual área você vai seguir, sobre o assunto que você vai falar. Um deles pode ser treinamento e desenvolvimento, pode ser recrutamento e seleção, e você precisa começar a pensar nessas redes sociais para você. Como utilizar isso, colocando matérias, compartilhando conhecimento. Se for possível, comece a pensar, gravar um videozinho falando sobre um vídeo falando sobre recrutamento, um vídeo falando sobre seleção, um vídeo falando sobre treinamento e desenvolvimento. Começa a compartilhar isso, não é da noite para o dia. Isso vai sendo construído. Você vai estar construindo a sua imagem. Você tem que pensar assim, daqui a alguns anos, como eu quero ser visto no mercado? Ano passado, eu falei, eu quero ser visto como esse cara da área de carreiras, palestrante, eu quero ser um palestrante. E eu sou reconhecido hoje por um palestrante, as pessoas me procuram para fazer palestra, para dar treinamento. Eu tenho 2 vídeos que eu vou mandar para vocês, um é meu, que eu fiz um vídeo sobre marketing pessoal, e eu tenho um outro vídeo do canal da Rock Content, que é fantástico, sobre marketing pessoal, que fala sobre isso que eu estou falando aqui. Que eu gostaria muito que vocês começassem a pensar na sua vida sobre isso que eu falei aqui. Aí, na próxima aula, eu vou falar bastante coisa sobre treinamento e desenvolvimento, que é um assunto que você pode buscar para a sua vida. Joelma está falando aqui, professor, às vezes as pessoas se identificam em determinado curso, mas não está. Mas o que está em determinado curso não é bom no que faz. Então, gente, é imprescindível que você procure fazer na sua vida uma coisa que realmente você fala assim, eu amo fazer isso. Gente, é imprescindível.
E não quer dizer que se, por exemplo, assim, ó, hoje você... então eu acho que tem uma outra faculdade melhor para eu fazer, que eu me identifico mais. Então vou ter que trancar, mudar. Não, gente, conclua essa que você está fazendo, depois vai fazer uma outra. Eu tenho umas 4 ou 5 faculdades que eu ainda vou fazer na minha vida. Eu vou fazer a faculdade de psicologia, porque eu descobri que eu tenho que fazer uma faculdade de psicologia. Vai somando conhecimentos. As coisas de administração que eu aprendi, não quer dizer que eu vou jogar fora, não, que agora eu vou mudar a minha área. Não. Vão sendo conhecimentos que vão sendo somados. Eu pretendo fazer curso de filosofia. Gente, eu tenho cursos que eu quero fazer na minha vida que se eu falar, você não vai nem acreditar. Mas é porque eu tenho determinados objetivos na minha vida que essas próximas faculdades que eu vou fazer, quando eu me aposentar, eu vou gastar meus 30 anos aqui na Terra só fazendo novas faculdades, fazendo mestrados, fazendo MBAs, fazendo doutorados, que vão tudo sendo somados aos conhecimentos que eu já adquiri. Eu tenho ideias para escrever um monte de livros que eu ainda vou escrever ainda na minha vida. Entendeu? Então, imagina, tudo vai sendo somado. Tá? Então, vocês precisam urgentemente, que assunto eu quero seguir para a minha vida? Como eu quero ser conhecido daqui a uns anos? Eu quero ser o cara da área de recrutamento e seleção. Ou eu quero ser o cara da área de treinamento e desenvolvimento. Todos esses assuntos são muito procurados nas empresas. Um cara que é bom dessa área de treinamento e desenvolvimento, ele se destaca no mercado. Mas é muito bacana. Eu tinha outras coisas que aí vai ficar para a próxima aula. Eu até vou ensinar para vocês coisas sobre gerenciamento de projeto. Eu tinha feito um negocinho aqui mais bacana. Próxima aula eu vou falar sobre treinamento e desenvolvimento com vocês. Vou pegar esses slides que eu tinha criado sobre esse vídeo, tá? O vídeo fala sobre funções, competências e posições do profissional de treinamento. E aí eu vou mostrar, no meio, alguns outros conceitos muito interessantes que você precisa aprimorar seu conhecimento. Inclusive, é sobre gerenciamento de projetos. Por exemplo, o que tem a ver RH com gerenciamento de projeto? Você precisa... Tem uma série de coisas que você precisa desenvolver habilidades. Uma delas, não precisa de fazer MBA em gerenciamento de projeto, não, mas é desenvolver uma habilidade para você fazer um projeto. Eu vou ensinar vocês a fazer um projetinho na próxima aula, vou ensinar vocês a fazer um projetinho para fazer um treinamento numa empresa. Porque treinamento, gente, não é assim, diretor, vamos fazer um treinamento em liderança? Pode, vamos fazer, começa amanhã. Não é assim. Ele vai fazer, tá bom. Ô, Isabel, gostei dessa sua ideia. Gostei da ideia de fazer um treinamento aqui em liderança. Bota isso no papel para mim. Faz um planejamento. E aí, como planejar? Eu vou, na próxima aula, te ensinar a fazer um planejamento, gente, usando até ferramentas aqui, como eu estou mostrando, de gerenciamento de projeto. Isso aqui chama gráfico de Gantt. Isso é feito no Excel de uma forma facinha de fazer. Imagina para o seu diretor, você virar e falar, diretor, pode deixar, vou fazer o projetinho aqui. Aí você faz um planejamento daquele treinamento com cronograma das datas, quando o projeto vai começar, o dia que vai ter as aulas, os treinamentos que vai ter, com as datas pré-definidas, o levantamento dos custos envolvidos no projeto, e ainda com um gráfico de Gantt ainda. Aí você mostra isso aqui para o diretor da sua empresa, o cara vai ficar louco. O cara vai falar, meu Deus, Isabel, você tem conhecimento de gerenciamento de projetos? Eu falei, claro, vamos fazer um treinamento. Eu fiz um projeto para a gente fazer um treinamento e desenvolvimento de pessoas aqui dentro da empresa. O cara vai falar, é essa menina que eu preciso. Ela, além de saber tudo de treinamento e desenvolvimento, ela entende de projeto ainda. Criou um projeto para a gente fazer o treinamento. Sabe, pessoal? Então, esses outros conhecimentos vão somando no conhecimento que você vai trazendo da sua faculdade. Então, a aula que vem, não percam, que vai ser muito interessante. O conhecimentozinho que eu vou passar. Espero que tenham gostado da ideia, tá? Já vou encerrando por aqui, porque já são 9h05. Beleza? Nós vamos falar mais sobre carreira também, viu, Isabel, Joel, o pessoal aí, Débora, agradeço a todos pela presença.
Vou voltar a falar com vocês um pouquinho depois, mais para frente, sobre marketing pessoal, lá para frente. Vou mandar os vídeos que eu aconselho vocês a assistirem, os 2 vídeos que eu vou mandar, que estão falando sobre isso que eu falei aqui, e o vídeo da Rock Content, o cara dá um monte de ideias bacanas. Um monte de ideias bacanas. Vou mandar já os 2 vídeos para vocês. Espero que tenham gostado, sim, realmente, da aula. Preparei com todo o amor e carinho. Gente, vamos com Deus. Acho que eu já falei demais, até extrapolou o tempo. Semana que vem a gente pega firme aí. Tá bom? Aí nós vamos falar de treinamento e desenvolvimento e como usar isso na sua carreira, para o seu benefício na sua carreira. Fiquem com Deus. Um grande abraço, boa noite. Se cuidem aí com relação a essas coronavírus da vida. Um beijo no coração.